Graças a Deus. Como nós vimos no início, logo no início do item 1, Jesus nos diz: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos. Do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. As boas obras, nesse caso, nada mais são do que fazemos tudo aquilo que nós fazemos de bom para alguém. E com isso, Jesus está se referindo especificamente à caridade. Ele enfatiza a recomendação de nós não nos orgulharmos, em hipótese alguma, de qualquer boa obra que nós tenhamos feito, por menor que seja. Porque ao nós fazermos algo de bom, ou alguma coisa para alguém, sem cobrarmos nem reconhecimento, nem agradecimento, o que é muito humano, fazendo tudo isso, nós estamos começando a praticar a verdadeira caminhada. Na verdade, é a metade do caminho. Não esperar a recompensa. A outra metade nós vamos estudar agora. E nesse capítulo de hoje, no nosso Evangelho, nós temos o depoimento de um espírito que nos conta o quanto o ato da caridade pode nos auxiliar. Ao contrário do que nós costumeiramente imaginamos, que nós beneficiamos alguém, esse Espírito veio nos lembrar que, na verdade, nós somos os primeiros beneficiados. Diz ele: é na caridade que deveis procurar 3 coisas. A paz do coração. E hoje todos sabem o valor que se tem para quem tem paz na vida. Procurar o contentamento da alma, a alegria de estar vivo. E principalmente, é na caridade que nós devemos procurar o remédio para todas as nossas aflições, para todas as aflições da vida. Já imaginaram isso? Está com medo? Está com inseguro? Está aflito? Está sofrendo? Está triste? Está infeliz? Está ansioso, nervoso, depressivo? O pior, está com raiva, está com mágoa, está com inveja? Tomem o remédio alopático ou fitoterápico que for preciso. Façam a terapia que for necessária. Mas, acima de tudo, pratiquem a caridade. Ela é o remédio que, mais do que curar o nosso corpo, ela cura o nosso espírito. Da onde provém todos os nossos males, todas as nossas aflições, todas as nossas inseguranças. Eu vou contar um caso que acho que todo mundo conhece, o artista, o chamado Alok. E é ele quem conta os fatos que eu vou estar dizendo. Ele começa perguntando se alguém já duvidou ou já questionou a existência de Deus. E ele nos diz que ele já questionou. Numa vez que ele foi para a África iniciar um trabalho social, logo ao chegar naquele acampamento que vocês podem imaginar no interior da África, o estado do acampamento, ele foi levado a conhecer uma vovó, uma senhora de mais de 90 anos. Ela era cega dos 2 olhos. E ao chegar naquele barraco, vamos dizer, que não era nem bem um barraco, ele encontrou ela amarrando um pano bem apertado na barriga, com uma cara, com uma expressão de dor. E ele então perguntou para ela por que ela fazia isso. A resposta dela: para disfarçar a dor da fome. Fazia 3 dias que ela não comia nada.
E quando ele se aproximou dela, vendo aquela situação miserável que ela estava vivendo, não só de fome, de higiene, de tudo, ele parou e ela virou para ele, para os intérpretes que estavam do lado, e disse: obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por atender as minhas preces. Graças a ti veio gente me socorrer. Muito obrigado. Foi quando ele, escutando aquilo, ainda jovem, imaturo, e vendo aquela situação miserável que ela estava vivendo, ele disse: como assim? Para a senhora estar assim, Deus não existe. E ela respondeu para ele que foi somente a fé em Deus que tinha dado força suficiente para ela aguentar as vicissitudes que ela tinha passado na vida até aqueles 90 e poucos anos. E nesse momento, ele sentiu uma força muito grande sobre ele e sobre toda aquela situação, sobre todas aquelas pessoas que estavam envolvidas. E subitamente ele percebeu que o miserável, o insensível ali, era ele próprio. Ele entendeu que não era Deus quem tinha abandonado aquela vovó. Era ele. Éramos nós. Todos nós que habitamos nesse planeta e passamos pelas nossas vidas sem olhar para os lados, sem sequer perceber que existe um próximo. Às vezes não em dificuldade, às vezes não material, mas às vezes dificuldade muito maior. E ele também reconheceu naquele momento que só Deus é que mantinha a todos esses abandonados pela caridade humana fortes e resilientes para enfrentar toda e qualquer dificuldade que surgisse em suas vidas. A adversidade que aos nossos olhos e ao nosso coração, ainda tão imaturos, tão ignorantes, achamos que Deus é injusto e desproporcional. Sempre nos esquecendo da multiplicidade das existências, fator que esse, por si só, já equilibra e trata com justiça a vida de todo e qualquer espírito. Nós temos que alargar a nossa visão de vida somente dessa vida material tão curta. Somos espíritos imortais, passamos por várias vidas e experiências muito diferenciadas. É importante que a gente se lembre disso para não trazer todo o julgamento para somente uma existência, que os espíritos consideram como uma fagulha no céu de repente, tão curta que ela é. Vale lembrar que sempre que possível, Deus age nos homens através dos próprios homens. Claro que isso não significa que ele precise da nossa ajuda para ajudar alguém. Claro que não. O que ele faz na sua imensa misericórdia é nos oportunizar a ocasião de ajudar alguém e, com isso, nós treinarmos os nossos corações. Nós treinarmos a nossa capacidade de amar. Aprender a conjugar a amar é o maior motivo da nossa existência imortal. Todos nós estamos em constante aprendizado de tantas coisas. Mas o resumo de tudo isso, nós estamos aqui para aprender a amar, a perdoar, a ajudar, mas no fundo é tudo conjugação do mesmo verbo, amar.
Então, a partir daqui, nos pegamos daquele conceito antigo, fácil, cômodo, que nós temos a respeito da caridade, e nós começamos a perceber o quão distantes nós ainda estamos de entender o que ela realmente significa. Tempo bom quando a gente pensava que bastava cumprir com algumas obrigações, com data e hora marcada, se possível, para facilitar a vida da gente, para alcançar o caminho da salvação. Tempo bom quando a gente dava uma esmola, dizia um oi para um pessoal do semáforo, dava uma cesta básica, doava roupas usadas, algum dinheiro para alguma igreja, um culto, e achava que já tinha feito o necessário. Tempo bom, quando a gente achava que as realizações exteriores, materiais, resolviam tudo. Todos nós que estamos encarnados hoje nesse planeta, estamos adentrando definitivamente num novo estágio de evolução e conhecimento. O processo de mudança que o mundo está passando e que está nos obrigando também a mudar, nós estamos tentando deixar de ser crianças espirituais. Nós temos que começar a entender como realmente funciona o universo e suas leis. Não existe uma lei para o Redinel, uma lei para o Geraldo, uma lei para o seu Zildo. Existe uma lei universal, que vale não só para o planeta Terra, vale para todos os planetas do universo. Então nós precisamos não tentar moldar o mundo, a nossa visão, mas começar realmente a procurar entender por que as coisas são como são. Por que as coisas nos acontecem como acontecem. Por exemplo, se a gente escuta uma história de dor, de desespero, a gente costuma pronunciar palavras apropriadas para aquele momento, a gente traz um semblante sério. Mas como é que está o nosso coração durante esse processo? Está frio? Está indiferente? Está pensando que daqui a pouquinho tem que ir embora para casa, vai acabar o serviço, que está com pressa? Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê aquela centelha divina que pode transformar aquele pequeno momento em algo realmente especial para aquele próximo necessitado? Algo que, acreditem, pode curar, pode tirar dores, pode aumentar a esperança e, principalmente, pode reforçar a nossa fé. Tudo isso a gente consegue abrindo um pouco mais os nossos corações. Cada um deve ter seus próprios exemplos de quando socorreu alguém. Vale a pena tentar examinar com que sentimento vocês fizeram isso. Se fizeram com amor, com misericórdia, amém. Se não fizeram, vale a pena da próxima vez, que oportunidades não nos faltarão, examinar o coração. Naquele momento de tristeza, de ajuda, de amparo, abrir o coração. Porque é nele que reside a nossa força. É nele que Deus está. Nós temos um trecho de uma lição de Chico Xavier, que ele nos diz: no exercício da caridade, qualquer que seja ela, nós estamos exercitando todas as nossas faculdades espirituais. Completa ele: quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E é ele que nos diz: e em primeiro lugar a seu próprio favor. E com essas palavras, Francisco Cândido Xavier
acaba definitivamente com qualquer traço de orgulho ou vaidade que a gente pode ter quando faz alguma caridade. Aquela ideia antiga, ultrapassada, como dissemos, de que o maior beneficiado é quem recebe, é nada. O maior beneficiado é quem recebe é quem dá. Sem oportunidade de auxílio, ajuda que o próximo nos oportuniza, nós dificilmente sairíamos do lugar. Nós permaneceríamos vivendo num mundo de provas e expiações como estamos vivendo hoje, com todos os desafios que ele carrega consigo. Já imaginaram como nos provar? Porque é fácil falar daqui, puxa, vocês têm que ter amor quando for ajudar alguém, abrir o coração. Mas como é que a gente pode testar isso? Como é que a gente pode praticar isso? Vai dar certo da primeira vez? Provavelmente não. Ou provavelmente vocês têm uma surpresa. Mas a persistência é importante. O corredor treina correndo. Esse músculo que nós usamos no coração, como o símbolo da nossa alma, ele tem que ser treinado. A caridade sempre nos dará, querendo ou não, vou fazer, mas não quero nada em troca. Isso é importante. Algo melhor e maior daquilo que nós demos. Isso é uma lei universal. Mesmo que o próximo a quem nós tenhamos feito qualquer coisa não valorize, Deus valoriza. É isso que é importante. E eu não queria me alongar muito, mas eu não poderia deixar de contar a história daquela senhora. O que vocês acham que aconteceu com ela? Cega, a fome conseguiram mitigar ali, mas ela estava cega dos dois olhos. E já há muitos anos. Levaram ela para o hospital para ver se existia alguma coisa para amenizar aquela cegueira, porque ela ficava completamente incapacitada. Imagine num acampamento de refugiado, na África, ela cega, ela não conseguia sair do lugar para ir buscar comida, por exemplo. Levaram ela para o hospital. Tinha cura? Tinha. Era catarata. Ela foi operada e voltou a ver. Por que eu finalizo com essa história? Para a gente ter ideia do alcance das nossas atitudes perante o próximo necessitado, o quanto nós podemos transformar vidas. Imagine que os olhos eram tudo para aquela senhora. Ela cega, isolada, ninguém ia falar com ela o dia inteiro. Ela agradeceu, inclusive, para ele, porque quando ele foi levar comida no dia seguinte, e ela falou que era o único momento que ela via alguém, via. Ela tinha contato com alguém. Porque quem é cego está num canto, ninguém percebe. A tônica da lição de hoje é que nós deixemos de ser cegos. Muita paz a todos. Boa noite.